Então, quais são os benefícios, né? Vamos lá. Discernimento para fazer boas escolhas. Então, poxa, o que seria uma vida se eu fizesse menos escolhas ruins, sabe? E aqui eu estou falando de escolhas, grandes escolhas, como pequenas escolhas, né? Tipo, as coisas que eu como, se eu não, se eu vou ou não fazer exercício, é, é, se eu, as práticas que eu decido ou não fazer, se eu, como eu vou ou não, me relacionar com alguma pessoa, se vou ser gentil ou não, certo? Tudo isso são escolhas. E aí, esse discernimento para fazer boas escolhas vem desse processo. A questão do desenvolvimento das virtudes, a gente já vai falar um pouco mais disso. Preparo para lidar com as adversidades, ou seja, poxa, como é que eu posso me importar menos com as coisas que acontecem à minha volta? Como é que eu posso ter menos medo das coisas darem errado à minha volta? Como é que eu posso ter menos ansiedade por controle sobre as coisas que estão à minha volta, né? Como é que eu posso me importar menos com o, coisas que não são tão relevantes assim e que acabam acontecendo na minha volta? Então, essa é a ideia de preparo, né, para lidar com essas adversidades. Como posso ser mais confiante na vida, né? Confiar mais na vida ao invés de tentar controlar as coisas. Equilíbrio emocional e psicológico. Quantas vezes eu não ajo pela emoção, sem saber que é a emoção que está fazendo eu dizer coisas ou fazer coisas, ou, né? Quantas vezes não é o meu estado emocional que está conduzindo uma discussão com minha esposa, ou com meu marido, ou com meu filho, certo? Como é que eu me diferencio da emoção? Como é que eu vejo a emoção? Como é que a emoção pode ser administrada? Como é que ela vai participar da maneira adequada da minha vida, sem me colocar em situações mais difíceis, né? Sem estragar mais situações que já são complicadas. Aptidão para boa convivência. Muito do que a gente aprende nessa busca por sabedoria, em termos de autoconhecimento, a gente também projeta nos outros, né? Então a gente acaba conseguindo compreender melhor, ter mais empatia e mais compaixão pelo que as outras pessoas passam. Por quê? Porque a gente passou pelo processo, na medida que a gente vai subindo a escadinha, né, e conquistando esse olhar para a vida, né, a gente vai também compreendendo melhor a posição em que as outras pessoas estão. Então você começa a compreender melhor por que que uma pessoa falou o que ela falou, por que que ela agiu do jeito que ela agiu, por que que uma pessoa te atacou ou não, ah, sabe, por que que aquela pessoa está naquela situação. Enfim, tudo isso passa a ficar mais claro para você, porque você está olhando para a pessoa como sendo você mesmo vivendo uma situação como aquela, só que num momento diferente da vida, certo? Então, você realmente começa a se conectar mais com as pessoas e se importar menos com o que elas fazem. Porque acontece? A primeira coisa que a gente aprende não é a primeira, né? Mas uma das coisas que a gente aprende toda vez que a gente é atacado ou que alguém age contra nós, aquilo não tem a ver com a gente. Tem muito mais a ver com a pessoa que ataca, certo? A pessoa que ataca, a pessoa que age daquela maneira, ela está dizendo muito mais sobre ela mesma do que sobre você. Só que normalmente, quando você recebe algum tipo de ataque, de confrontamento, por exemplo, quando alguém te trata de um jeito desrespeitoso ou de um jeito agressivo, alguma coisa assim, a sua reação imediata é uma reação sabe, de confrontamento,
De chegar assim, não, não, peraí, com quem que você está falando? E, puf, e você começa a, né? Porque ou você responde na mesma altura, porque você já se coloca numa situação de conflito, ou se você está numa posição hierárquica inferior que você não pode fazer isso, você se ressente, né? Você faz o que tem que fazer lá para, né, para minimizar a situação e você fica ressentido ali com a forma como isso foi feito com você. Então, beleza. Agora, imagine uma situação em que você não se importa, certo? De que quando uma pessoa fez isso, foi agressiva, não sei o que, tararau, ela não estava dizendo nada sobre você, mas estava dizendo sobre ela. E você aprende a fazer essa leitura, certo? E aí você perdoa de forma muito mais natural, certo? Então, e você, às vezes, tenta compreender exatamente o que que aquela pessoa que fez aquilo está passando naquele momento, qual é a dificuldade que ela está tendo para ela se manifestar daquela forma.